Como vai, meus irmãos? Que a bênção de Jesus seja com a sua vida. Pastor Kelsen, da Igreja Batista Nova Aliança em Cristo, em BH. Quero profetizar mais uma vez a bênção de Deus para o seu coração, meditando em Atos capítulo 12, o verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A vida espiritual ela é vivida por grandes desafios. O apóstolo Pedro estava pregando o Evangelho e ele foi preso pela pregação do Evangelho. E nas nossas vidas nós não somos presos como aqui no Brasil, como o apóstolo Pedro, mas em outros países em que o Evangelho ele não é pregado livremente, há pessoas que são presos como cristãos. Mas aqui nós vemos situações também diversas, dificuldades, dores, várias situações em que nós precisamos tomar uma decisão. Porque no texto em que nós lemos, nós observamos que a igreja orava intensamente a Deus pelo apóstolo Pedro. Nós precisamos decidir que não vamos andar sozinhos, que nós vamos buscar auxílio em oração. Pedro tinha comunhão com a igreja, Pedro era um pastor da igreja e ele comungava com essa igreja dizendo: eu preciso da oração de vocês. Nós necessitamos de comungar com a igreja, estarmos comunicando as nossas dificuldades para que a igreja possa orar por cada um de nós. Os cristãos na época de Pedro estavam sendo perseguidos, mortos, presos. E é verdade que a palavra de Deus também declara que nós haveremos de sermos perseguidos por causa do Evangelho. E na própria história da igreja em Atos, alguns morreram por causa do Evangelho, como Estevão em Atos capítulo 7. Mas em Atos capítulo 2 nós vemos a igreja orando pelo apóstolo Pedro. Isso quer dizer o quê? Que ele não poderia morrer por causa do Evangelho? Poderia morrer. Mas quando nós oramos declarando a Deus que Pedro não fosse, nós oramos assim como a igreja orar, para que Pedro não fosse morto fora do tempo de Deus, que nada acontecesse na vida de Pedro que não fosse de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós oramos, ou pedimos que a igreja ore por nós, nós recebemos essas orações, é para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, para que as coisas não aconteçam fora do tempo em que Deus não determinou que acontecesse. Então, deve se mostrar no dia a dia a nossa escolha de orar pelos irmãos e pedir que eles orem por nós, para que possamos suportar as cargas do dia a dia, para que possamos suportar os problemas, para que possamos também abençoar, ter força para abençoar outros. A oração da igreja ela é essencial para que possamos ter uma vida espiritual equilibrada de acordo com a vontade de Deus. Quando temos certeza que as pessoas estão orando por nós, nós também nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos mais determinados a continuar a fazer a obra de Deus. Eu, como pastor, eu sei que a igreja ora por mim. Por isso eu me mantenho de pé, por isso eu consigo perseverar, por isso eu consigo ir mais adiante. Se não for a oração da igreja, eu não consigo permanecer de pé, porque eu sou um homem falho e limitado. Todos nós somos pessoas que temos altos e baixos na vida, porque nós somos seres humanos limitados, sendo aperfeiçoados por Cristo, mas limitados. Então necessitamos da oração um pelo outro. A igreja ela é chamada de corpo de Cristo, ela é chamada de família de Deus. Então isso significa que a igreja ela não é uma pessoa, mas a igreja como corpo, existem vários membros neste corpo. Como família, existem vários irmãos nessa família. Então isso significa que não podemos nos isolar, andarmos sozinhos. As decepções, elas fazem parte da vida, porque onde tem o ser humano tem decepção, onde tem o ser humano
há também erros, há debilidades. Então, não se apegue à decepção que você teve. Eu também já tive várias decepções, mas eu fiz uma escolha na minha vida. Eu não olho para as decepções, eu olho para Jesus Cristo e eu olho que eu posso contar com a ajuda dos irmãos. Ainda que alguém tenha falhado comigo como irmão em Cristo, existem outros que podem me ajudar em oração, existem outros que podem me dar a mão. Então, não deixe que as decepções da vida, as decepções com pessoas, façam com que você se isole do corpo de Cristo, se isole da família de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para dizer que Pedro, com a oração da igreja, ele saiu sobrenaturalmente daquela prisão. Com isso eu quero lhe dizer que a oração da igreja, ela libera uma ação sobrenatural de Deus em circunstâncias que parecem que não tem mais resposta para a nossa vida. Mas quando a igreja ora, Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo e algumas coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Hoje eu estou aqui para te falar. Não se isole, não escolha ficar sozinho, porque Pedro escolheu ficar com a igreja, e a igreja orou por ele e teve resultados. A oração não muda, preste atenção, não muda o que Deus tem para as pessoas, mas a oração muda aquele que não está de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalecerá. Eu não sei em que circunstância você está vivendo, mas agora eu vou orar para que também você possa sair dessa prisão, dessa dificuldade e haja uma intervenção de Deus neste momento. Mas eu lhe digo também como irmão em Cristo, não fique isolado, vá para a comunhão da igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, declara o poder do Senhor sobre essas pessoas. E que o Senhor possa agora livrar pessoas de prisão, de angústias, de depressão. Que o Senhor possa livrar as pessoas de tudo aquilo que está prendendo elas e que não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Eu declaro que elas são livres em nome de Jesus. E também peço para que esta pessoa que está vendo, ouvindo este vídeo, que ela decida não andar sozinho como igreja, que ela decida estar junto com a igreja, intercedendo, orando uns pelos outros, e que ela decida viver em comunhão com a igreja. Eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia maravilhoso na presença do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo.